Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro da agência Tu És Orgulho. Tô chegando para mais um pré-jogo do Corinthians aí. Amanhã tem jogo do Timão pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar um pouquinho aqui das informações, da provável escalação, a arbitragem, onde que vai ser o jogo, tá? Passar algumas informações aqui, galera. Espero que vocês gostem do vídeo, que vocês compartilhem, comentem aí. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Se quiser interagir com a gente aí, é só trocar uma ideia com a gente aí. A gente sempre tá aberto aí para essas conversas. A gente acha isso muito legal, beleza, galera? Falar um pouco do Corinthians aí, né? Que não tem tido boas atuações, tem deixado a desejar, tá devendo muito aí pra gente, pra nossa torcida aí. Veio de uma derrota pro Curitiba e de um empate com o Santos, né? Resultados assim que, dependendo do ponto de vista, até o empate fora de casa com o Santos não é de todo ruim. Mas se tivesse feito a lição de casa e vencido o jogo aqui contra o Curitiba, né? Que, com todo respeito, é um time que não vai brigar ali no meio da tabela. Então o Corinthians tem tido más atuações, péssimas atuações, muitos jogadores aí devendo, deixando a desejar. Eu espero que isso mude, que de fato jogadores não escolham jogos aí, porque temos alguns campeonatos pela frente aí, temos a Libertadores, temos a Copa do Brasil. Então os jogadores têm que ter consciência de que é o mesmo time que veio jogando no ano passado, é o mesmo time que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou a Supercopa. Então, assim, não é um time medíocre, é um time até que acima da média, na minha opinião. Porém, tem jogado como um time medíocre. Então, eu espero que a cabeça dos jogadores mudem. Vamos lá, galera. Tô aqui com as informações do jogo. Como eu falei, né? Vai ser contra a Chapecoense. Vai ser pela 7ª rodada do Brasileirão. Vai ser na Arena Condá, estádio da Arena Condá, às 9h30. Pela transmissão vai ser somente pela Prime Video. Arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio. Auxiliar 1, Leone Carvalho Rocha. Auxiliar 2, Joverton Wesley de Souza Lima. E no VAR, Rodrigo Nunes de Sá. Esse daí vai ser a comissão de arbitragem, tá, galera? Tô aqui com uma provável escalação. Lembrando que pode ser que se altere alguma coisa, que é somente uma prévia, uma provável escalação, né? A gente fica sabendo mesmo pouco tempo antes do jogo. É um time bem alternativo. Dorival tá dando descanso para os jogadores, assim, digamos, os principais, porque domingo vai ter um jogo contra o Flamengo, um jogo que a gente sabe que não é fácil. Então, nós temos que pontuar aí, porque é muito importante o começo do campeonato, a gente não deixar de fazer alguns pontos aí, né? Todo mundo sabe disso, galera. Corinthians que vai jogar aí, provavelmente na escalação vai ser no 4-4-2, com o goleiro Hugo Souza, os laterais Pedro Milans e Angileri. Na zaga vai ser o André Ramalho e o Tchoca. Meio de campo vai ser o Alan, o Charles, Matheus Pereira e o Garro. E na frente vai ser o Vitinho, Guinegão ou Pedro Raul. Como eu falei, é um time bem alternativo. Eu espero que os jogadores pensem da seguinte forma: é a chance que eu tenho de mostrar que eu posso estar aqui no Corinthians, que eu posso fazer parte do time principal de repente. Então, os jogadores que tem que fazer a lição de casa aí, né? Falando aqui um pouquinho de cada jogador, Hugo Souza, para mim, dispensa comentários, um dos melhores goleiros do Brasil. Às vezes uma vez ou outra de repente aí falha, mas isso é normal, não tem como o cara ser 100%, né? O Pedro Milans, que desde quando ele chegou, ele não é também, na minha opinião, aquele cara que ele é acima da média, aquele lateralzão monstro, mas também é um cara que não compromete. Ele faz o arroz com feijão bem feito ali. Eu acho que ele pegando mais minutagem, pegando mais entrosamento com o time, eu acho que ele tem bastante a agregar, né? O Angileri, que ele alterna um pouco em partidas que joga bem, joga mal, tem jogado pouco aí ultimamente, mas também, assim, é um zagueiro até que ele joga, na minha opinião, ele tá ali, ele pode estar ali dentro do elenco do Corinthians. Ele tem que melhorar em muitas coisas, mas também não é aquele cara que de todo mal, né? Os zagueiros aí, o André Ramalho, que não foi o André Ramalho que ele chegou, aquele André Ramalho quando ele chegou no Corinthians, ele jogou demais. Todo mundo ficou impressionado, superou as expectativas. Porém, no decorrer do tempo, nos outros anos aí, ele não conseguiu ser o mesmo André Ramalho que chegou ao Corinthians. Pedro Tchoca, que
ele joga bem. Acho que falta mais também oportunidade, mais minutagem para ele, mas tem que melhorar em muitas coisas ainda, em muitos fundamentos. Lá no meio, né, vai ser o Alan, Charles, Matheus Pereira e Garro. O Matheus Pereira chegou, tá jogando bem pra caramba. Eu gosto muito do futebol dele. Ele já se entrosou. Pra mim, foi uma ótima contratação aí de empréstimo. O Alan, que ainda tem que melhorar, tá chegando agora também. O Charles, que ele, pra mim, assim, ele marca bem, porém, nos outros aspectos, ele deixa a desejar muito, sabe? Ele é aquele cara que chega firme, que sabe marcar, chegar chegando. Porém, eu vejo ele errando muito passe, tentando dar alguns lançamentos que vai pro vazio, não vai pro nada. Ele tem muito a melhorar. E o Garro, que infelizmente está devendo, né? A gente que fica dependendo muito do Garro, fala muito do Garro, porque a gente sabe do potencial, sabe que ele é um cara de nível técnico muito alto, ele é acima da média, mas infelizmente ele não tem conseguido desempenhar um bom futebol aí desde o começo do ano, né? Mas a gente sabe que ele é aquele cara que, ele estando em campo, ele pode encontrar aquele passe ali para o atacante fazer o gol, ele pode dar um lançamento, ele pode bater uma falta. A gente sabe que ele pode fazer isso daí, mas tem que melhorar muito. Vitinho, que na minha opinião, eu gosto do futebol do Vitinho. Ele é aquele cara que ele vai para cima, que ele tenta lá 1 contra 1. Fica às vezes assim no banco, não consegue ter tanta minutagem. Acho que o que falta para ele é mais minutagem. Mas eu gosto do futebol do Vitinho. Guinegão ou Pedro Raul? O Guinegão, que jogou bastante, jogou bem o ano passado. Esse ano tá deixando a desejar, tá devendo muito. Não tem tido muitas oportunidades. Quando tem, não agarra as oportunidades, né? Tem que melhorar muito. Esse ano ele tá longe de ser o jogador que ele foi ano passado. E o Pedro Raul, que na minha opinião, independente da bola chegar para ele lá ou não, porque ele tem entrado para fazer o chuveirinho quando está precisando, mas ele não tem nível técnico para jogar no Corinthians. Eu acho que ele não é o jogador para jogar num time desse tamanho do Corinthians, essa pressão. Nós vimos que ele foi emprestado no ano passado, ele até que fez bastante gol lá. Ele jogou bem lá, mas eu acho que ele não é jogador para ser jogador do Corinthians. A pressão é muito grande, ele não consegue desempenhar, ele já teve as oportunidades e não soube aproveitar. Vai ser o Dorival Júnior, né, o técnico. Sobre o jogo, o que eu penso? Apesar de ser na Arena Condá, de ser na casa da Chapecoense, é um time que costuma dar trabalho, mas independente do Corinthians estar com um time alternativo, o Corinthians tem que fazer esse ponto, tem que ganhar, tá deixando muito a desejar. Tem jogador que tá devendo muito, tá longe de ser os jogadores que foram o ano passado. E assim, galera, é um campeonato que vai passando muito rápido, é muito dinâmico. Você perder pontos que de repente você tinha que ganhar, lá na frente pode ser que você sinta a falta desses pontos. Então é muito importante quando um time que de repente, com todo respeito a Chapecoense, mas é de menor expressão, é de menor qualidade técnica, porque os jogadores do Corinthians são muito de qualidade técnica muito alta. A gente já viu isso daí, quando eles querem jogar, eles realmente jogam. Então assim, não pode perder para o Curitiba como perdeu, sem jogar futebol. Pode ser que perca, às vezes, é lógico que o time não vai ganhar sempre, mas uma coisa é você perder jogando bola, você perder indo pra cima com raça, e não perder omisso, perder um jogo que, é como se tivesse só um time em campo. Isso ainda mais no Corinthians é inadmissível. Então assim, galera, o Corinthians está devendo muito, na minha opinião tem que melhorar muito. Eu não sei o que passa na cabeça dos jogadores, eles têm que entender que aqui é Corinthians. Eles têm que fazer valer a sua torcida, tem que respeitar, tem que jogar pela torcida mesmo, tem que deixar a vida em campo ali cada jogo, independente de qual jogo que seja, qual time que vai jogar, qual parte do campeonato e qual campeonato seja. Tem que respeitar a torcida do Corinthians, tem que respeitar essa camisa que é muito pesada. É o maior time do Brasil, é a torcida mais foda que tem, sabe? Então, eles têm que entender isso daí. Então, o mínimo que eu espero é que eles joguem bem, apesar de ser um time alternativo, mas dá para ganhar sim. Eu fico um pouco preocupado por esses jogos que vem acontecendo aí, mas como corintiano que sou, eu sempre acredito. Eu acho que o Corinthians vai vir com os 3 pontos. Beleza, galera? Falei um pouquinho aí das informações, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Comentem, compartilhem e sigam a gente nas redes sociais aí, galera. Tamo junto aí e vai Corinthians!